Olá pessoal, em nome da Bomb Geek, boa noite, eu me chamo Suemar Everton, sou desenvolvedor e aqui nesse slide inicial estão alguns dos meus contatos, vocês sintam-se à vontade para entrar em contato comigo se precisarem. Um resumo do nosso bate-papo de hoje, tá? Primeiro é o objetivo. Eu vou deixar um aviso que a nossa aula de hoje ela não é específica para designers de formação. Então, hoje, nós não vamos abordar design 3D, design flat, teoria das cores, entre outros assuntos que são importantes, mas que não é o nosso foco hoje. Nosso objetivo hoje é apresentar dicas práticas de UI para desenvolvedores. Né? E por que UI e UX? Dois motivos principais. Tá? Se você submete seu aplicativo para a App Store ou até para a Windows Store, a interface do seu aplicativo ela é avaliada se está condizente com a UI Guideline, a documentação que cada plataforma provê. O que não é o caso do Google. O Google ele sugere fortemente que você siga a documentação, mas o seu aplicativo ele não é reprovado caso você não o faça. Claro, há prós e contras nesse tipo de abordagem, mas um dos contras é que o desenvolvedor pode acabar deixando a criação, a elaboração da sua interface em segundo plano, tendo em vista que isso não é um motivo de reprovação. Um outro problema é que se você trabalha num time pequeno, provavelmente você não vai ter um designer no time. É muito comum aplicativos serem feitos por um único desenvolvedor, e esse desenvolvedor ele tem que dar conta de todo o ciclo de desenvolvimento do aplicativo, levantamento de requisitos, codificação, design, testes, por aí vai. A gente acredita que isso não é o suficiente para o desenvolvedor negligenciar a UI, deixar em segundo plano. Então, o objetivo nosso hoje, reforçando, é apresentar algumas dicas práticas, né, extraídas da documentação e de outros fóruns da comunidade, tentando ajudar a vocês, desenvolvedores, a criar aplicativos mais elegantes e que ofereçam uma melhor experiência para o usuário de vocês. E a primeira dica na documentação do Android, a gente tem uma seção chamada Android puro, tá? E a dica não imite elementos de outras plataformas. Né? A maioria dos desenvolvedores, né, eles querem distribuir seus aplicativos para múltiplas plataformas, claro, para até aumentar a monetização no caso. Né? A gente tem que ter em mente que diferentes plataformas, elas possuem diferentes regras e convenções. Então a gente tem que ter cuidado com a abordagem do tipo, faça o design uma vez e distribua para qualquer plataforma. Né? Se o foco do nosso aplicativo for usabilidade. Esse tipo de abordagem ele vai salvar, com certeza vai salvar o nosso tempo, né? A gente desenha uma vez e compila para várias plataformas, mas a gente corre o risco de criar aplicativos inconsistentes com as convenções de design da plataforma. Então aqui eu estou colocando lado a lado algumas telas do Android e do iOS para a gente ver algumas divergências na UI Guideline. Tá? Esse controle que a gente tem aqui no iOS, esse aqui embaixo, é chamado de Bottom Tab Bar. Tá? Como o próprio nome já diz, ele fica posicionado na parte inferior da tela. E tem como finalidade disponibilizar diferentes telas do aplicativo. Né? No Android, a Tab Bar ela fica no topo da aplicação. Geralmente ela fica acoplada embaixo da Action Bar, que no caso aqui do discador a gente não tem uma Action Bar. Tá? E aí, se for necessário você disponibilizar ações para o seu usuário, aí você pode utilizar esse mesmo controle embaixo, mas para ações, e aqui em cima para a gente mudar entre telas do aplicativo. Uma outra divergência, por exemplo, é que no iOS a gente tem esse controle aqui, chamado de Labeled Back Button. Tá? No iOS, ele é utilizado para fazer a navegação hierárquica do aplicativo. Né? No Android, para a gente fazer a navegação hierárquica, a gente deve utilizar o ícone que fica presente na própria Action Bar. Tá? E também a gente pode utilizar essa tela de voltar, que todos os dispositivos Android têm, para a gente fazer a navegação temporal. Bom, pulando de dica agora, a gente vai falar sobre responsividade. Né? E a dica é evitar o bloqueio da UI Thread.
Vou falar para vocês rapidinho o que seria uma UI thread. No Android, quando a gente cria um projeto, até mesmo o mais simples Hello World, ele é executado dentro de uma thread, embora isso seja transparente para a gente, né? Ela é uma thread especial, é chamada de main thread ou UI thread, e entre suas responsabilidades, ela tem a parte que ela deve fazer a atualização da tela. Então, por exemplo, quando o usuário faz um scroll em um list view, é a UI thread a responsável por redesenhar os itens, né, dando aquele efeito de rolagem. E esse é um serviço muito custoso. Então, a gente deve sempre tratar a interação com o usuário como altíssima prioridade, até para garantir uma ótima experiência para o seu usuário. Então, o aplicativo ele tem que estar pronto para responder para o usuário assim que for solicitado, assim que o usuário interagir com ele. Então, operações como conexão com a internet, tarefas longas em banco de dados, operações de I/O, né, que são arquivos, elas devem ser realizadas em threads separadas, para garantir exatamente que a UI thread fique livre para realizar as atualizações da tela. Né. Além disso, no Android, há uma abordagem que é assim, qualquer operação realizada na UI thread que demore mais que 5 segundos para ser completada, vai ser disparado um erro chamado de erro ANR, ou aplicação não respondendo, que é o erro que vocês estão vendo aqui. Deve estar um pouco pequeno aí na tela de vocês, mas está falando que a aplicação não está respondendo se você, no caso o usuário, deseja fechar. Tá? Mas também não vão pensar que a gente só vai utilizar uma thread diferente se a nossa operação for demorar mais que 5 segundos. Né? Tem pesquisas que dizem, por exemplo, que de 100 a 200 milissegundos são suficientes para o usuário perceber que a aplicação não está mais fluida. Bom, pulando de dica agora, a gente vai para otimização de layouts. Né? Quando a gente vai projetar um aplicativo Android, a gente tem que ter em mente que a diversidade de dispositivos que o usuário pode executar. Né? Hoje, se eu não me engano, já são mais de 2.000 dispositivos diferentes. Né? Então, é claro que a gente deve utilizar uma interface específica, no caso, para smartphones, tá? E uma interface específica para tablets. Esse link daqui de baixo, o Google disponibilizou, é um checklist. Então, se você deseja criar um aplicativo para ser executado, aprimorado para tablets, no final você dá uma olhada nesse checklist para ver se o seu aplicativo está numa qualidade aceitável. Né? A gente não vai entrar muito nesse assunto de otimização de layouts, porque a gente tem várias dicas ainda para percorrer, mas eu até recomendo que vocês assistam a aula do instrutor da MobGeek, o Davi Thiago, tá? Dicas práticas para dominar a diversidade do Android. Está disponível no canal da MobGeek, lá no YouTube, tá? No site também, deve fazer alguma referência. Ainda, para fechar essa parte de otimização de layouts, a gente tem que tomar cuidado com aquela abordagem de deixar que o Android automaticamente redimensione nosso layout. Tá? Então, o que a gente faz? Né? Os desenvolvedores costumam fazer. Eles setam a largura do seu layout para match parent, e aí não se preocupam mais com isso. Né? O layout vai se ajustar automaticamente conforme o dispositivo. Aqui a gente vê alguns tipos de problemas que isso pode ocasionar. Por exemplo, em um list view, geralmente a exibição vai estar ok em um smartphone. Né? Até pela natureza dos dispositivos, o smartphone normalmente eu seguro ele na vertical e o tablet na horizontal, eu tenho um maior espaço aqui que acaba não sendo utilizado quando eu carrego esse mesmo list view num tablet. Isso, então, acarreta o que eles chamam de uso pobre do espaço em branco. Muitos desenvolvedores também dizem que aquele list view está desbalanceado, ou seja, esteticamente isso chega a ser feio. Né? O desenvolvedor tem que tomar cuidado e disponibilizar outros conteúdos ou informação adicional para não ficar esse espaço em branco. Aí, um outro problema que pode acontecer é que o desenvolvedor, então, para matar esse espaço em branco, ele resolve disponibilizar mais conteúdo, né?
Aí o que acontece? As linhas, elas ficam muito longas, né? Isso causa um incômodo para o usuário, ele perde a visão periférica dele, perde referência de qual linha ele está, então ele tem dificuldade de mudar de linhas, né? Geralmente ele fica apontando com o dedo do lado esquerdo para ficar marcando em qual linha ele está, né? Então, a documentação sugere que a gente deve trabalhar com, no máximo, 100 caracteres por linhas, mas que se a gente puder trabalhar entre 50 a 75 caracteres por linhas, a gente vai obter resultados melhores. Mais uma dica aqui em relação à estética, né? Então, a gente deve utilizar, deve não, né? Sempre que possível, provavelmente vai ter botões sem bordas em list views, vai ficar mais bonitos, né? É o exemplo aqui. Então, botões borderless, eles possuem o mesmo comportamento de um botão básico, mas ele não possui borda nem background, né? A gente pode utilizar ele normalmente com ícones ou com textos, né? E visualmente eu acho que ele é mais leve e ele se integra melhor em determinados tipos de conteúdo, né? Então, normalmente é sugerido que no List View você aplique um tema para o seu botão, no qual ele fique sem borda. Métricas. Controles manipuláveis, que são controles que o usuário interage, no caso, as caixinhas de texto, botões, tá? Eles devem ter pelo menos 48 dps, tá? De altura, o que numa dimensão física vai corresponder a mais ou menos 9 milímetros, que é o suficiente para que um usuário consiga fazer a manipulação utilizando dedos, principalmente adultos do sexo masculino, tá? Tem outras dicas aí, então, espaçamento entre controles geralmente ficam em torno de 8 dps, tá? A gente pode ter 16 dps de bordas, tá? Então tem algumas métricas sugeridas para a gente melhor desenhar nossas telas. Tipografia, né? Esse aqui é um assunto muito complexo, né? Então a gente vai só abordar ele por cima. A gente pode fazer uso de diversas fontes TrueTypes, normalmente nos nossos aplicativos Android. A gente tem como disponibilizar as fontes junto com os nossos aplicativos. O Ice Cream Sandwich, o Android 4.0, disponibilizou uma nova família de fontes, a chamada Roboto, tá? Então, eu tenho suporte para fonte regular, negrito, itálico, e eu tenho várias fontes diferentes. Por exemplo, essa aqui que é mais fina, é a Thin. Eu tenho a fonte condensada. E aí, se vocês olharem a documentação do Android, vocês vão ver algumas dicas muito interessantes. Por exemplo, eles falam que essa fonte muito fina, ou essa fonte condensada, ela é muito legal para ser utilizada, por exemplo, em títulos e subtítulos. Mas você não deve utilizar essas fontes quando o tamanho dela, o tamanho da fonte do controle que você estiver exibindo, for muito pequeno, porque vai atrapalhar, prejudicar a leitura. A parte de cores aqui, então a gente já vai falar de cores no próximo slide, mas a gente tem que aplicar as cores das fontes de forma a prover um bom contraste visual, né? Então, dependendo da natureza do seu aplicativo, você pode até pensar em disponibilizar vários temas para o seu aplicativo. Por exemplo, aplicativos de leitura, geralmente, possuem um chamado modo noturno, né? Onde os usuários preferem fazer a leitura com o background escuro e com a fonte branca, para diminuir aquele cansaço visual. Aqui a gente tem o tamanho das fontes, né? Sempre que possível, a gente deve tentar convencionar, utilizar esses mesmos tamanhos, mas é claro que se você precisar de alguma coisa muito específica, você vai conseguir sem problemas utilizar outros tamanhos de fontes. Bom, cores e ícones. Ainda segundo a documentação, a gente deve utilizar cores para enfatizar, tá? Então a gente tem que escolher cores que se encaixem melhor com a nossa marca, né, que isso é importante, e como eu disse atrás, que forneçam um bom contraste visual entre os elementos. Até na documentação fala, né,
Lembre-se, por exemplo, que o vermelho e o verde pode ser indistinguível para usuários daltônicos. No Android, o azul é a cor padrão da interface Olo, né? Mas você pode entrar no site, baixar as paletas e até visualizar o código hexadecimal das cores, para você conseguir trocar as cores da interface, mantendo as mesmas tonalidades. A documentação também fala sobre algumas regras de cores, por exemplo, para ícones. Aqui, por exemplo, eu tenho ícones para a barra de notificação, né? Esses ícones, por exemplo, eles devem ser brancos, flat. O que significa flat? Não é 3D, né? Não dá aquela sensação de 3D. E o visual correspondente deve ser igual ao ícone do launcher, que é aquele ícone que o usuário entra no seu aplicativo. Então, por exemplo, aqui eu bato o olho e eu vejo que aqui essa aplicação que está disparando essa notificação é o Gmail, porque o ícone está condizente com o ícone da aplicação. Aqui eu tenho algumas regras, por exemplo, também de ícones para Action Bar. Elas devem ser flat, sem muitos detalhes, sem curvas, com curvas suaves, né, e formas nítidas. Então, se a largura é muito fina, por exemplo, como é o caso desse lápis aqui, a gente deve tentar rotacionar em 45 graus para a esquerda ou para a direita esse ícone, para preencher melhor o espaço focal do próprio ícone. Novas tendências e padrões, por meio da observação, é uma forma muito prática também da gente melhorar o nosso design. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho alguns padrões. O Done and Discard, tá? É um padrão que a gente consegue colocar botões de confirmação na Action Bar. Normalmente, os desenvolvedores colocam esses botões embaixo, na tela, só que isso acaba ocupando um espaço demais na tela. Então, por exemplo, se vocês entrarem no Google Agenda e forem cadastrar um evento, vocês vão ver que aquele aplicativo segue esse padrão. Ele faz uso da Action Bar para disponibilizar um botão de cancelamento ou um botão de confirmação. Cards é uma forma de apresentar conteúdo. Se vocês olharem os principais aplicativos disponibilizados pelo Google recentemente, atualizados recentemente pelo Google, como é o caso da Play Store e do Google Play Music, eles estão apresentando conteúdo utilizando cards, tá? Na verdade, é uma inspiração que veio do aplicativo do Google Now. Tá? Tem muita gente também falando que essa interface vai ser predominante no Android K-LimePy, que é o Android, a nova versão que deve estar disponível aí em alguns meses. Né? Mas isso ainda, até onde eu sei, isso ainda não foi confirmado. O Pull to Refresh foi recentemente implementado no Gmail. Tá? Aquele gesto que a gente faz, arrastando a list view para baixo, como se a gente quisesse subir a list view, para fazer atualização e checar novos e-mails. Né? Até semana passada, essa patente desse gesto, ele foi ganho pelo Twitter, né? E o Twitter prometeu utilizar a patente defensivamente. Né? A gente só não sabe o que significa esse defensivamente, né? Mas o Gmail implementou, tá, esse recurso, e o Facebook, outros aplicativos de redes sociais, ou que precisam carregar conteúdo sobre demanda, também fazem uso desse padrão. Fading Action Bar, se vocês estão vendo, provavelmente a imagem vai estar muito pequena, mas depois vocês podem pesquisar por essa biblioteca. Ela foi disponibilizada por um desenvolvedor chamado Manuel Peinado, tá? E ela imita o look da Action Bar do novo Google Play Music. Tá? Então ele é transparente, a gente até pode também ajustar a opacidade, né? E ele vai dar um visual mais clean aí a sua aplicação, um visual mais moderno. O Navigation Drawer, né, que é aquele recurso para fazer navegação lateral, foi muito discutido também no Google I/O desse ano. Tá? Então é um painel que geralmente ele surge da esquerda para a direita e mostra opções de navegação do aplicativo. Então, por exemplo, o YouTube e o Google Plus têm esse recurso implementado nos seus aplicativos. Né? O ícone aqui em cima
tá? Ele deve sugerir para o usuário que existe esse painel escondido e que ele revelará para o usuário quando ele fizer o swipe, né? Então a gente tem um ícone aqui com 3 linhas aqui, porque senão às vezes acaba passando batido para o usuário, ele acaba não adivinhando que existem aquelas opções ali. Que mais? O uso desse tipo de controle, ele é recomendado para quando o nosso aplicativo possuir mais que 3 top-level views, tá? Ou mais que 3 telas principais para a navegação. Se a gente tiver com 3 ou menos, tá? É recomendado que a gente utilize aquela Action Bar com os controles para fazer a navegação na própria Action Bar. Tá? O tamanho aqui sugerido, geralmente o tamanho, a largura fica entre 240 e 320 dps, ou seja, a documentação recomenda que você não esconda toda a sua tela que está por trás para abrir essa tela de opções, né? Deve ficar um indicativo para o usuário que ele consiga voltar, fazendo o swipe inverso, ele consiga voltar para a sua aplicação, né? A altura individual de cada linha tem que ser no mínimo 48 dps, assim como a gente discutiu naquele slide de métricas, né? Aqui é uma parte bacana também, que é o Inspires, né? O Google, a Play Store na web, tá? Ela recebeu um redesign, acho que foi ainda essa semana, tá? Para ficar mais bonita. Inclusive, eles disponibilizaram uma seção chamada de Beautiful Design, tá? Onde eles listam as aplicações que têm os designs mais bonitos, ou que sigam melhor as recomendações. Então, é uma forma também de incentivar os desenvolvedores a criar interfaces mais bonitas. Por exemplo, esse aplicativo aqui é o Pattern, tá? Que ele aplica telas de fundo com base em padrões. Ele é um aplicativo feito por um brasileiro, se eu não me engano o nome do desenvolvedor é Lucas Rocha. Tá? Eu coloquei aqui embaixo um aplicativo para demonstrar, um aplicativo chamado Cliffhanger, tá? É um aplicativo feito por um desenvolvedor israelense, ele mesmo se diz obcecado por UI, e é um aplicativo que eu achei muito bonito, serve para seguir os episódios de seriados de televisão, obter maiores informações, faz conexão com o IMDb, diversos. Mas é muito bonito a forma como, eu achei pelo menos, muito bonito as cores, a tipografia, o contraste, a disposição dos elementos. E se você executar esse aplicativo num tablet e executar num smartphone, você vai ver que é diferente, né? Então o usuário ele não simplesmente fez aquele esquema de deixar o aplicativo ser redimensionado para o dispositivo que está sendo executado. Ele cuidou muito bem da tela. A parte de escrita, a gente tem que tomar muito cuidado também. Pode até parecer brincadeira, mas deixa eu contar um negócio para vocês. O Google ele possui um escritor dedicado somente para escrever as frases que aparecem no sistema operacional Android. Então, a gente também deve se precaver e escrever essas frases com cuidado. Geralmente recomendações do tipo assim, eu tenho muito senso de humor, né? Toma cuidado com o seu senso de humor, porque nem sempre a pessoa que está utilizando o seu aplicativo está com aquele mesmo senso de humor naquele dia, né? Quando você está escrevendo aplicativos para crianças, então você deve utilizar uma linguagem que seja própria para criança, né? E aqui ele dá alguns exemplos, eu vou ler para vocês, que provavelmente a fonte deve estar muito pequena aí na tela de vocês, né? Então, ele fala assim, seja breve. Então, consultar a documentação que veio com o telefone para instruções adicionais é muito formal, tá? É melhor a gente escrever, leia as instruções que veio com o seu telefone. Então a gente está sendo conciso, simples e preciso. Sempre que possível, a gente não deve ultrapassar 30 caracteres, tá? Ao menos que seja absolutamente necessário. Um outro estilo é seja amigável. Então falar assim, desculpe, a atividade My App Activity não está respondendo, tá? E aparecer um botão Force Close para o usuário, pode ser, não é amigável com certeza. Então é melhor falar que a aplicação não está respondendo e se ele deseja fechá-lo. Então aqui a gente, por exemplo, está utilizando contrações, tá? Para a escrita ficar mais leve. A gente está se dirigindo ao usuário em segunda pessoa, a gente chama ele de você, tá? Tem até uma regra interessante que fala que se você escreveu algo que não pode ser utilizado em uma conversa casual,
Então você deve repensar essa escrita, né? Escrever somente o necessário. A gente deve evitar o uso de jargões técnicos. Por exemplo, aqui a gente está falando, esse exemplo aqui fala assim: seu telefone precisa se comunicar com os servidores do Google para logar na sua conta, que isso pode demorar 5 minutos, tá? Cara, o usuário, às vezes ele não tem nem noção do que é um servidor, né? Então é melhor ser breve, tá? Escrever somente o necessário. A gente fala que o telefone está contactando o Google, que isso pode levar 5 minutos. Tá? As duas primeiras palavras, tá? Isso deve gerar em torno de 11 caracteres, incluindo o espaço. Ela deve sempre incluir informações importantes, tá? Então nada daquele negócio no título aqui, a gente escrever assim, aviso, né? Que aviso? Aí o cara tem que ler embaixo. Aqui, esse título ele já tem que dar uma ideia para o usuário do que está acontecendo. Tá? Princípios do design Android. O Android, o 2.2, 2.3, até o 2.3, ele, pelo menos na minha opinião, ele tinha uma interface muito feia. Tá? Alguma coisa deveria ser feita. Aí o Google, eles contrataram um designer chileno chamado Matias Duarte, e na minha opinião, a equipe deles fizeram um excelente trabalho criando a interface Olo, que está disponível a partir do Android 3.0, o Honeycomb, né? E para orientar os desenvolvedores, e até eles mesmos, quando eles estavam criando a interface, tá? Eles se basearam em 3 pilares, tá? De design. Então, numa tradução livre que eu coloquei aí, é o encante-me, o simplifique minha vida e o faça-me incrível. O encante-me, ele fala sobre transições, transições suaves, tipografias, ícones, né? Então ele fala assim, na documentação, por exemplo, sua aplicação deve se esforçar para combinar beleza, simplicidade e propósito, e para criar uma experiência mágica. Tá? O simplifique minha vida, ele diz que o usuário ele deve intuitivamente captar as características mais importantes do seu aplicativo, mesmo durante o seu primeiro uso. Né? O trabalho de design ele não pode parar. Então, lá na documentação fala assim, pessoas de todas as idades e culturas devem se sentir no controle e não serem sobrecarregadas por muitas escolhas. Tá? E o faça-me incrível não basta fazer um aplicativo simples de usar. Né? Na documentação fala, dê o poder para as pessoas experimentarem coisas novas e usarem aplicativos de maneiras criativas. Esses 3 pilares aí compõem mais ou menos 17 regras. Regras não, que fica muito pesado, mas pelo menos 17 sugestões que a gente deve tentar seguir sempre que possível. Tá? A gente não tem tempo suficiente hoje para discutir cada uma dessas 17 regras. Então, eu vou, nesse link de baixo aqui, eu vou recomendar que depois vocês assistam a palestra da Helena Huber e Rachel Garb, que ocorreu no último Google I.O., e que está disponível no YouTube. Tá? Caso necessário, até tem legendas em inglês disponível. E aí é uma apresentação muito bacana que aborda esses princípios de uma maneira bem simples e bem intuitiva. Para não ficar muito vago o que eu falei nesse último slide, então eu vou dar um exemplo de cada pilar desse, tá? Só para que vocês consigam imaginar melhor o que foi dito. Então, um exemplo do encante-me é uma regra que diz assim, uma sugestão, né, que diz assim, decida por mim, mas me deixe com a palavra final. Então, a gente, sempre que possível, a gente deve tentar não ficar inundando o usuário com perguntas, tá? Perguntas demasiadas. Então, por exemplo, o aplicativo do Gmail, quando a gente faz a exclusão de um e-mail, não aparece uma mensagem assim, você tem certeza que você deseja excluir essa mensagem? A gente toma a decisão, a gente exclui a mensagem, mas a gente dá a possibilidade do usuário desfazer a ação. Tá? Então ele pode clicar aqui no desfazer e a imagem, o e-mail que tinha ido para a lixeira, ele volta para a caixa de entrada. Um exemplo do Simplifique Minha Vida é para você proteger o seu usuário de informações não importantes. Né? Então você deve simplesmente interromper seu usuário se for importante. Deixa ele manter o foco dele. Né? Então, ao menos que a informação ela seja crítica ou então sensível ao tempo, que é o caso desse
dessa notificação da agenda aqui, a gente deve evitar ficar desgastando o usuário. Para finalizar, não foi minha culpa, né? Então, a gente tem que, até estou lendo da documentação aqui, ó, seja gentil quando for instruir seu usuário a fazer correções, né? Eles querem se sentir inteligente quando usam o aplicativo. Então, a gente tem que dar instruções claras e poupar os detalhes e jargões técnicos. Então, em vez de eu mostrar uma mensagem falando aqui, erro, sem cartão SIM disponível, não precisa colocar aqui um erro. A gente simplesmente dá as instruções detalhadas para que ele consiga concluir a operação. Então, desligue seu telefone, remova a bateria, insira cuidadosamente o SIM card, tá? E por aí vai. Então, aqui também, na questão do título aqui, o que a gente escreve aqui tem que ser algo significativo. Então, nada de ficar escrevendo aviso ou erro aqui, tá? Já ele bateu o olho, e mesmo que ele não leia toda a instrução, ele já tem uma ideia da ação que ele tem que fazer. Se a gente até conseguir corrigir os erros nos bastidores, né, via programação, então melhor ainda, não precisa ficar solicitando uma ação do usuário. Bom, quero saber mais, né? Se vocês se interessaram pelo assunto, vou falar um pouco aqui, alguns tópicos de onde a gente tirou isso daí. Bom, praticamente todas as dicas foram extraídas da documentação, então nem é preciso falar que a leitura da documentação está fortemente sugerida, né? Além da documentação, a gente tem alguns programas no YouTube feitos por funcionários do Google, pelos Googlers, né? O Android Design in Action, tá? Então é o Nick Butcher e o Roman Nurk, tá? Eles discutem assim vários elementos do design Android, sempre com foco no design. Então, às vezes, eles pegam um aplicativo real e veem se aquela interface está condizente com a documentação. Às vezes, eles mesmos criam um aplicativo, né? E aí o usuário vai acompanhando toda a parte de planejamento e elaboração da interface gráfica. O AppClink, tá? Que é um programa legal também, o foco não é só em design, é em toda a tecnologia que compõe um aplicativo, tá? Então é um programa muito legal de se assistir também. Tem uma nova série chamada Making Apps Beautiful, que aqui já são vídeos de curta duração, são vídeos de 6, 7 minutos, eu acho que essa série já tem 3 episódios, se eu não me engano. Essa aqui já são séries consolidadas, já tem inúmeros episódios, essa aqui está começando agora. A duração aqui gira em torno de 45 minutos, 1 hora, aqui em torno de 5 ou 6 também, mas são programas que sempre mantêm o foco na UI, né? E também a comunidade do Android UI Patterns no Google+, tá? Então lá você tem vários profissionais, não só profissionais do Google, mas também muitos profissionais renomados lá e que discutem vários assuntos, elaboram conceitos, né? Às vezes o aplicativo nem foi criado ainda, mas eles elaboram conceitos, você consegue até colaborar com eles, fazer sugestões, né? Então é muito legal, muito alto nível a discussão lá. Bom, a gente poderia passar horas aqui discutindo esse tipo de assunto, né? Mas o tempo que a gente projetou para hoje foi esse, né? Eu sugiro que vocês também fiquem de olho no site da MobGeek, né? Curtam a página da MobGeek no Facebook também, e também sigam a MobGeek no Twitter, para ter acesso a informações, a mais videoaulas gratuitas, novos cursos que estão por vir, artigos, informações interessantes.